Agora, pessoal, além da abordagem farmacológica, existem várias estratégias comportamentais não farmacológicas, que não dependem de fármaco, que vão ajudar uma pessoa a lidar com sintomas de TDAH. São super importantes no tratamento, que eu quero listar aqui para vocês 6 aspectos importantíssimos para você ficar atento, para você implementar, para melhorar sua capacidade de foco, de atenção, de autocontrole, quer você tenha TDAH ou não, mas especialmente se você de fato tiver sido diagnosticado TDAH, beleza? Pessoal, ponto 1, Andrei, o que eu tenho que fazer para melhorar? Você tem que regular o seu sono. Como eu já comentei com vocês, pessoal, uma falta de sono vai gerar os mesmos sintomas de quem tem TDAH. Não vou entrar em detalhes aqui o que você pode fazer para regular, porque eu já falei isso em mais de um episódio. Quem quiser saber um pouquinho melhor, é só pesquisar aí no YouTube, Andrei Maier e sono. Vocês vão encontrar uns 2 ou 3 episódios que eu explico tudo sobre sono, inclusive passos que vocês podem adotar para regular o sono de vocês. Vocês vão ver que isso vai transformar a vida de vocês. Inclusive nesses aspectos de atenção e autocontrole, impulsividade e tudo mais, beleza? Segundo, pessoal, o segundo ponto que você pode implementar na sua rotina que vai melhorar os sintomas, né? Exercício. Como eu já comentei em outros episódios, outros momentos, exercício físico de 10 a 20 minutos numa intensidade moderada, ele muda a química do cérebro. Você tem liberações de sinais químicos que melhoram o desempenho atencional de uma pessoa. A nossa capacidade de controle, nossa disposição, nossa capacidade de controle de atenção, ela é afetada pelo exercício físico. E os dados científicos mostram isso. 10 a 20 minutos de uma intensidade moderada já é o suficiente para melhorar o seu desempenho atencional. E vou colocar um trabalho aqui na descrição para vocês, só para ilustrar esse efeito, né, que é um trabalho publicado, primeiro autor, Shorpaka Domrongetai, não consigo pronunciar, publicado na Scientific Report, uma excelente revista em 2019, mostrando que uma atividade física de 10 minutos em intensidade moderada, ela aumenta a atividade do nosso córtex pré-frontal, o nosso CEO, o que explica a melhora no desempenho atencional. Tá? Então isso é uma coisa que você pode usar na sua rotina. Andrei, eu preciso ter atenção para estudar numa hora específica, eu quero ter mais atenção para fazer uma prova, Andrei, eu quero melhorar minha atenção nesse horário específico. Você pode colocar ali na sua rotina um exercício físico moderado de 10 a 20 minutos que o seu desempenho vai melhorar, beleza? Agora, aí você me pergunta, Andrei, qual que é o melhor protocolo? Qual que é o melhor exercício, melhor duração? A gente ainda não sabe ao certo, tá? Inclusive eu estou terminando de escrever uma revisão sobre isso, só sobre os benefícios cognitivos do exercício físico, os benefícios agudos, né, que você colhe logo depois. Então, você pratica uma atividade física agora, logo em seguida você já vai ter benefícios, né? Escrevi uma revisão sobre isso, mas apesar de a gente não saber exatamente o protocolo perfeito, a gente sabe, como eu falei, que 10 a 20 minutos de aeróbico moderado já é o suficiente para te dar uma melhora cognitiva, uma melhora atencional, inclusive, beleza? Além disso, existem evidências de que o exercício do longo prazo, pessoal, se você pratica exercício físico frequentemente, de uma forma planejada, existem algumas evidências de que esse exercício físico ele melhora a resposta do seu cérebro à dopamina. Então, é como se o seu cérebro conseguisse lidar melhor com a dopamina. Em alguns casos, faz o seu cérebro ficar mais sensível à dopamina, ele responde mais. Então, no cérebro de uma pessoa que está tendo um problema com a sinalização de dopamina, você fazer algo que melhora a resposta do cérebro à dopamina é legal. E isso eu estou falando um tratamento de longo prazo. Então, o exercício físico pode ser um aliado muito interessante no tratamento de longo prazo de quem tem TDAH. Eu sei que vocês já ouviram inúmeras vezes que esse exercício físico é interessante, aqui eu estou dando para vocês motivos para você melhorar os seus sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, né? Mais um aí na listinha de benefícios que você vai colher com o exercício físico. Terceiro ponto, pessoal, que você deve levar em consideração para melhorar o seu desempenho atencional. O horário do dia afeta o seu desempenho. Você precisa saber disso. A gente tem um relógio biológico no nosso cérebro marcando a passagem do tempo e ele afeta todas as funções do nosso cérebro, inclusive o horário que você vai estar mais disposto, mais alerta, com uma capacidade melhor de prestar atenção. A liberação de dopamina é afetada pelo horário do dia. Então, existe horário do dia que você vai ter mais dopamina, que você vai ter mais controle, que você vai ter uma capacidade de foco atencional melhor. Isso depende bastante do seu cronotipo, depende se você é uma pessoa mais matutina ou mais vespertina.
né, o melhor horário do dia para você. Então, se você quer conhecer isso a fundo, né, como eu já falei no início, você é profissional da saúde, quer entender isso a fundo, quais testes usar para saber qual que é o cronotipo da pessoa, quais testes usar para descobrir qual tipo de insônia ela tem, eu te convido a participar da Masterclass, que eu vou abrir as inscrições no meio do mês de junho, que eu vou falar tudo sobre sono, ritmos do corpo, os testes usados, insônia, tratamento e tudo mais, beleza? Mas então fique ligado no horário do dia. Se você é matutino, tende a acordar e dormir mais cedo, é de se esperar que os melhores horários do dia para você sejam de manhã. Se você é mais vespertino, provavelmente os melhores horários do dia é no meio da tarde. Isso é interessante que você saiba para você organizar a sua rotina da melhor maneira possível, né? E um outro ponto importante, pessoal, existe uma relação relativamente clara na literatura, uma relação entre TDAH e distúrbio de sono. Por algum motivo, pessoas com TDAH, elas tendem a ter o que a gente chama de atraso de fase. Elas tendem a ter o relógio dela atrasado. Vai dormir tarde demais e acorda tarde demais. E isso afeta a capacidade atencional dela, mais ainda. Então, parte do tratamento, como eu falei ali no início, é regular o sono da pessoa, é fazer ela dormir na hora certa, um pouco mais cedo, e acordar na hora certa, um pouco mais cedo. Tá? E tem vários trabalhos mostrando isso. Só de você ajustar o horário de sono de uma pessoa com TDAH já ameniza os sintomas de TDAH. Beleza? Então isso é fundamental, você ficar ligado no horário do dia, das suas atividades, assim como no horário do sono, de acordar, qualidade do sono e tudo mais. Quarta estratégia que você pode adotar para te ajudar a lidar com os sintomas. Organizar toda vez que você tiver que sentar para fazer algo que exige foco, estudar, ler, prestar atenção numa videoaula, você organizar essas sessões de foco de modo que você tenha sessões, né, de foco, você fica focado, relativamente curtas, intercaladas por pausas. É fundamental que você organize suas sessões de modo que você tenha períodos de foco intercalados por períodos de pausa onde você pode se dispersar. Isso é super interessante para qualquer pessoa, para o aprendizado e desempenho atencional de um modo geral. Quando você está focado, seu cérebro está colhendo informações, só que ele está se desgastando. Na hora que você faz a pausa, ele começa a encaixar as pecinhas, consolidando aquela informação nova que você acabou de adquirir. Além disso, ele restaura os circuitos envolvidos com controle atencional. Então é super importante que você organize suas sessões de trabalho, o que quer que seja, em pausas, em sessões de foco intercalados por pausas. No caso de uma pessoa que tem TDAH, eu entendo que é mais difícil ela conseguir manter o foco numa atividade por muito tempo, especialmente se é uma atividade relativamente repetitiva ou tediosa. Então, nesse caso, talvez seja interessante as sessões de foco serem relativamente curtas, e aí vocês podem usar a técnica do Pomodoro, que vocês já devem ter ouvido falar, que propõe dividir as sessões de trabalho assim: 25 minutos de foco com 5 minutos de pausa, 4 vezes. 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. 25 minutos de foco, pausa 4 vezes, e aí você faz um intervalo maior. Entendem? Então, o Pomodoro, de um modo geral, eu não gosto muito dele, porque eu acho que o período, né, de 25 minutos de foco ele é muito pouco em relação ao ritmo que o nosso cérebro, o tempo que o nosso cérebro leva para conseguir gerar o foco e manter o foco por um período de tempo. Acho que 25 minutos é muito pouco, porque geralmente leva um tempo para você atingir um estado químico ideal para você conseguir ter um foco legal numa tarefa. E aí me parece que 25 minutos quebra um pouco esse ritmo. Na hora que você atingir um ótimo do ponto de vista atencional, você faz uma pausa e meio que quebra, né? Mas para uma pessoa que tem TDAH, esse ritmo é diferente. Não é verdade? Então, nesse caso, talvez seja interessante você ter esses períodos de foco, essas sessões de foco relativamente menores. Mas não esqueçam de intercalar com pausas de uma forma organizada, porque isso é realmente interessante para a produtividade de um modo geral. Quinto aspecto, pessoal, fundamental para quem tem TDAH ou qualquer outra pessoa: controlar o ambiente. Você precisa ajudar o seu cérebro a controlar, a ter autocontrole. Você precisa controlar seu cérebro de modo a limpar ali do ambiente tudo aquilo que pode roubar a sua atenção. Parece besteira, mas as pessoas não se ligam disso. Um exemplo óbvio é o celular. O celular é os que tem no celular, na verdade, né? São dispositivos que são projetados para roubar a sua atenção. Redes sociais, de um modo geral, elas são projetadas para roubar sua atenção e manter sua atenção o máximo possível ali. E isso, naturalmente, é péssimo caso você queira e precise prestar atenção em outra coisa. Então é interessante você controlar seu ambiente do ponto de vista de barulhos, do ponto de vista de pessoas com quem você convive,
na medida do possível, né? Do ponto de vista de dispositivos, como o celular, a ideia é você facilitar seu cérebro a colocar o foco atencional onde você quer colocar. Então, tente ao máximo controlar seu ambiente. Talvez você possa criar um ambiente específico para você estudar, onde você tira tudo dali, tudo aquilo que pode roubar a sua atenção. Tá? E aí você só vai para aquele ambiente é até bom que o seu cérebro começa a entender que aquele ambiente é o ambiente de fazer aquela tarefa específica, que é estudar, que é trabalhar, que é escrever e tudo mais, beleza?